Vamos falar a respeito dos 5 fatores que chamam a atenção para uma marca anunciar no seu podcast. O primeiro de todos e o mais óbvio é a sua audiência. É claro, né, gente? As marcas procuram a audiência, o seu público-alvo e, de preferência, se você for muito nichado, para poder anunciar a marca dentro do seu podcast. Segundo ponto, redes sociais. Por que isso, gente? A gente sabe hoje a importância que os cortes têm para a vida de um podcast, né? Então, quando os cortes são muito bem feitos, e aí você vai jogando nas suas redes sociais, que seria no caso o Instagram, a gente sabe que o alcance, ele pode ser, assim, astronômico muitas vezes. Eu conheço alguns podcasts, inclusive, que não tem uma audiência ainda muito grande, um número de ouvintes muito grandes no Spotify, no YouTube, nas plataformas, né, do podcast, mas que os cortes alcançam a visibilidade muito grande nas redes sociais. Então, as marcas, elas podem crescer o olho por causa das suas redes sociais. Terceiro, convidados. É porque não é algo muito comum, mas existem nichos de podcast tão específicos que as marcas já perceberam a relevância daquele tipo de convidados e que não se acha por aí. Então, sim, convidados é o terceiro tópico. Quarto, o host. O host, muitas vezes, ele, por si só, ele é tão relevante, ele carrega habilidades tão especiais, que muitas vezes o podcast, ele pode estar só começando, que as marcas o enxergam de uma forma diferente. Sabe quando eu falo aqui que vocês precisam perceber o que é que você tem, o que é que você faz, que só você faz? Pois é, comece a ter um olhar diferenciado para isso aí. Quinto e último, por causa da sua mensagem, por causa do que você defende, por causa dos seus valores. Por exemplo, se você é do nicho do meio ambiente, você sai em defesa do meio ambiente. Se você é do nicho cristão, então algumas empresas podem sim, desejam se associar ao seu podcast para que a imagem dela fique associada à sua. Então, esse quinto fator aí, muito cuidado. Então, esses foram os 5 fatores pelos quais as marcas, as empresas podem procurar para te patrocinar ou para anunciar no seu podcast.